Olá, alunos! Nestas aulas, estudaremos as transformações vividas pela América Latina, o populismo, as ditaduras militares e as Olá, alunos! Nestas aulas, estudaremos as transformações vividas pela América Latina, o populismo, as ditaduras militares e as atuações dos Estados Unidos nesse contexto. No início do século XX, Olá, alunos! Nestas aulas, estudaremos as transformações vividas pela América Latina, o populismo, as ditaduras militares e as atuações dos Estados Unidos nesse contexto. No início do século XIX, ocorreram os movimentos de independência da América Latina. Há exceções, como Cuba, que permaneceu como colônia espanhola até 1898. Os movimentos de independência não provocaram mudanças profundas nas estruturas econômica, política, social e cultural. Ao contrário, as chamadas heranças coloniais deixaram marcas duradouras, com a permanência do latifúndio voltado à exportação de produtos primários. O Estado passou a ser controlado pelo capital estrangeiro nos quadros do imperialismo informal e pelas oligarquias locais. O desenvolvimento industrial privado foi tardio e voltado à produção de bens de consumo não duráveis que exigiam menores tecnologia e capital. Como estudamos em aulas anteriores, houve intervenção do governo dos Estados Unidos na Nicarágua, na independência de Cuba e Porto Rico, no Haiti, na República Dominicana e na Revolução Mexicana. No final do século XIX, o capital norte-americano substituiu áreas controladas pelo capital inglês. Essas constantes intervenções dos Estados Unidos na região, principalmente devido à descoberta de petróleo e à possibilidade de exploração do comércio de frutas tropicais, produziu um termo depreciativo a elas, República das Bananas. Na América do Sul, o domínio imperialista dos Estados Unidos sobre o Brasil, a Argentina, o Chile, o Uruguai e a Bolívia. Na América do Sul, o domínio imperialista dos Estados Unidos sobre o Brasil, a Argentina, o Chile, o Uruguai, a Bolívia e o Paraguai na passagem do século XIX para o século XX não trouxe mudança significativa na realidade econômica. Apesar de pequenos surtos industriais, os países continuaram importando gêneros industrializados. As elites agrárias justificavam o predomínio de seus interesses pela suposta vocação agrícola desses países. Assim, esses países continuavam desempenhando o papel de fornecedores de produtos primários para o mercado mundial, principalmente matéria-prima e produtos agrícolas. A maior parte desses produtos era controlado pelas bolsas de valores de Londres. A maior parte do preço desses produtos era controlado pelas bolsas de valores de Londres e Nova York. Dentro da dinâmica do imperialismo, os países latino-americanos representavam áreas de investimento de capitais estrangeiros. Os Estados Unidos estreitaram seus laços por meio da Big Stick Policy e da política da boa vizinhança. Essas ações visavam afastar outros interessados na área. Seus capitais, por meio de empréstimos, possibilitaram a expansão de redes ferroviárias, rodoviárias, ampliação de portos e na exploração de recursos minerais. Em termos políticos, os países da América Latina
mantiveram o domínio oligárquico e elitista na primeira metade do século XX. No Brasil, a República Velha foi marcada pelo controle das elites agrárias, principalmente ligadas à cafeicultura. Na maioria dos países, as elites agrárias que controlavam o Estado se associaram à nascente burguesia. Na maioria dos países, as elites agrárias que controlavam o Estado se associaram com a nascente burguesia industrial do setor. Na maioria dos países, as elites agrárias que controlavam o Estado se associaram com a nascente burguesia do setor industrial. Se as massas populares conseguiam se organizar reivindicando direitos com as elites por meio do Estado, as elites por meio do Estado faziam pequenas concessões e, nos casos mais agudos, recorria ao exército e a golpes de Estado. Em casos de crises nas exportações, cabia ao Estado intervir na economia para garantir o rendimento do setor, como, por exemplo, vimos no setor cafeeiro no Brasil. A crise de 1929 resultou num colapso do setor ligado à exportação de produtos primários, o que possibilitou o surgimento de novos elementos nas sociedades dos países da América Latina. A burguesia industrial se aliou às camadas médias urbanas e ao proletariado. Dessa união surgiu o fenômeno do populismo nos países latino-americanos. Desta união surgiu o fenômeno do populismo nesses países latino-americanos. Na década de 1930, países como o Brasil com Vargas, o México com Cárdenas, a Argentina com Perón viveram governos populistas. O populismo se caracterizou pela mobilização e manipulação das reivindicações de camadas urbanas e do operariado por meio do Estado. O Estado se tornou o responsável pela modernização das estruturas econômicas e o agente da industrialização dos setores que exigiam grandes investimentos e retorno de longo prazo, como, por exemplo, no setor da siderurgia. Coube ao Estado a tarefa de controlar as aspirações operárias e colocá-las dentro dos limites aceitáveis e compatíveis. Coube ao Estado a tarefa de controlar as aspirações operárias e colocá-las dentro dos limites aceitáveis e compatíveis com o propósito de acumulação e de concentração de capitais nas mãos da burguesia. O Estado paternalista regulamentou os direitos trabalhistas e manteve o controle sobre os sindicatos. Na segunda metade do século XX, a crise do modelo populista ficou evidente ao mesmo tempo em que avançava a Guerra Fria. O Estado nacionalista, defendido por alguns líderes populistas, entrava em choque com os interesses do capitalismo internacional, principalmente dos Estados Unidos. Houve forte oposição de setores ligados ao capital estrangeiro, tanto da burguesia nacional quanto das elites agrárias, que se organizaram em partidos políticos de oposição ao discurso populista. O movimento operário e o avanço popular ganharam forças em vários países da América Latina e avançavam ir além dos limites propostos pelo populismo. As elites econômicas se sentiram fortemente ameaçadas, principalmente após o exemplo perigoso vindo da Revolução Cubana de 1959. Vários setores da Igreja Católica também se sentiram desconfortáveis com o suposto discurso de alguns líderes populistas e passaram a apoiar as elites conservadoras.
As pressões internacionais, principalmente dos Estados Unidos, passaram a apoiar a intervenção das Forças Armadas em nome da doutrina de segurança nacional. Os golpes militares são o resultado final das contradições dos regimes populistas nesses países, aliadas às pressões dos Estados Unidos. A organização de estados autoritários, comandados por militares e voltados para a tecnocracia, instituíram uma nova ordem com o discurso de impedir o avanço comunista. A ação dos Estados Unidos foi fundamental para a instalação das ditaduras militares na Argentina, no Chile e no Brasil, por meio da Aliança para o Progresso. Na Argentina, a ditadura foi marcada por extrema violência, com prisões, torturas e assassinato aos opositores. No ano de 1982, em plena crise, a ditadura argentina decidiu invadir as Ilhas Malvinas, que era administrada pelos ingleses. A rápida derrota argentina abriu caminho para a redemocratização do país em 1983. No Chile, em 1973, o presidente Salvador Allende foi deposto por um golpe militar que colocou no poder o general Augusto Pinochet. Este agiu com grande violência sobre a sociedade civil e permaneceu no poder até 1990. Na década de 1970, as ditaduras militares. Na década de 1970, as ditaduras militares do Brasil, da Argentina, do Chile, do Uruguai e do Paraguai reprimiam as oposições por meio da Operação Condor, com um treinamento especial dado nos Estados Unidos. Ao final, é possível observar as seguintes características resultantes: política externa alinhada principalmente aos Estados Unidos, modelo econômico de exportação e de endividamento externo, abertura ao capital externo, principalmente vindo dos Estados Unidos, desorganização dos sindicatos, limitação do direito de greve, extinção e cassação dos partidos de oposição, bem como de seus principais líderes, controle ideológico, político e social dos meios de comunicação de massa, com rígida censura sobre os movimentos estudantis e sindicais, ampliação da participação do Estado na economia com a expansão de empresas estatais, política salarial com reajustes abaixo da inflação, provocando empobrecimento dos trabalhadores, e aumento da concentração fundiária com o crescimento desordenado das cidades. Para se preparar, pegue o caderno de exercícios 4, capítulo 7 e faça os exercícios 1, 2 e... Para se preparar, pegue o caderno de exercícios 4, capítulo 7 e faça os exercícios 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8. Bons estudos!